Olá, a nossa história de hoje é de um senhor que viajava em um trem e estava sentado e lendo. Sentou-se ao seu lado um jovem universitário que tirou o seu livro e começou a ler. O livro dele era de ciências. Curioso, como todo jovem, deu uma espiada no livro que o senhor estava lendo. Esse senhor era um idoso por volta de mais ou menos 70 anos. Então ele perguntou curioso e vendo que o senhor estava lendo a Bíblia. Ele perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro? Nas quimeras que esse livro traz, nas ilusões que ele traz? O senhor respondeu: eu acredito neste livro. Não é ele que traz a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus? O jovem respondeu: o senhor está errado. Curioso, o senhor respondeu: errado eu? O jovem continuou como todo jovem, impetuoso. Claro que o senhor está errado. Esse livro não é a verdade, não traz nada de bom. O senhor já leu algum livro de ciência? O que os cientistas estão pensando a respeito disso? O senhor já pensou, refletiu o que aconteceu nesses séculos sobre os países que falam sobre Deus, que falam sobre dominação religiosa? Só trouxe atraso. Aí o senhor, com toda a paciência, perguntou: você pode me dizer o que os cientistas pensam e dizem deste livro? O jovem respondeu a ele, todo impetuoso também, com vontade de falar, de explicar a sua tese, as suas ideias. Ele disse: não tenho tempo agora, eu sei. Eu posso dizer para o senhor, mas eu não tenho tempo agora, porque eu já vou descer. Me dê o seu cartão com o seu nome, com o seu endereço, se o senhor tiver, olhando assim, meio desconfiado, como se o senhor fosse esquecer aquilo que ele disse, não ia se importar e que ele ia continuar mesmo fadado a ficar naquela vida que o jovem achava que era uma vida sem motivos, sem objetivos. Ele disse: o senhor me deixa o seu cartão que eu mandarei para o senhor dados de cientistas que estão dizendo o que pensam de Deus. Então, o senhor calmamente tirou um cartão de dentro do bolso do seu paletó e deu a esse jovem. Quando esse jovem leu o que estava escrito no cartão, levantou-se cabisbaixo, envergonhado, e não disse uma palavra, se sentindo muito mal. Nesse cartão estava escrito: professor Dr. Luiz Pasteur, diretor-geral de pesquisas científicas da Universidade Nacional da França. E em destaque, embaixo, em letras bem maiores e em negrito, estava escrito a frase: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita dela nos aproxima dele. Luiz Pasteur. Esse cientista foi um químico. Ele descobriu a pasteurização. As indústrias ficaram revolucionadas com isso, porque puderam conservação do leite, dos enlatados, tudo com a ajuda desses cientistas. Desse cientista que era doutor na França.
Então, a nossa história de hoje traz essa reflexão, porque o conhecimento da ciência vai nos afastar de Deus? Não, como disse esse cientista, ela nos aproxima de Deus. E ele é só um exemplo. Temos muitos exemplos na história de cientistas conhecedores das leis físicas, das leis da ciência, que não descartam a ideia de que existe realmente um ser superior que está comandando a todos nós no nosso planeta e no universo. É só ter boa vontade para estudar, para olhar e deixar o orgulho de lado. Então, essa lição nos traz para perto do nosso cotidiano, para observarmos o que estamos fazendo, se estamos observando como as árvores crescem, como as árvores dão frutos, porque isso é ciência e isto é a demonstração de Deus, da existência de Deus. Porque não temos, como outro dia estávamos falando entre amigos, que todos os homens vão adaptando o que existe aqui no planeta. Vão adaptando as sementes, vão adaptando a criação de animais melhores para a produção e tudo mais. Mas o que ninguém faz é criar um novo animal, criar uma nova planta. Elas já estão aí. Eles vão mudando a química delas usando o que está aí no nosso planeta. Outro dia, no Evangelho, outra noite, num Evangelho em família, a minha neta de 6 anos falou: aonde Deus está é em todo lugar. Ela perguntou e ela respondeu: onde Deus está, está em todo lugar. E aí ela disse: e aonde Deus está tudo certo. Os animaizinhos, as plantinhas, aonde há Deus, há luz. E a todo lugar há luz. Os animaizinhos que estão andando, e ela disse assim: os animaizinhos estão andando, eles comem as plantinhas, depois eles vão para a casa deles. Deixa eles ir para a casa deles. Então, que pensemos nisso, que não sejamos orgulhosos para acreditar que não existe um ser superior acima de nós, está coordenando todo esse mundo, todo esse universo. E a prova disso é Jesus, com seus ensinamentos há mais de 2000 anos, e que ainda, neste momento, é muito atual. O que ele disse no tempo dele, muitas das coisas não entendemos ainda, mas muitas das coisas que ele disse, ainda a ciência está descobrindo. Então, que nós possamos ser tranquilos quanto a essa certeza de que não estamos abandonados, como disse Einstein, Deus não joga com nós dados. Então, nós possamos refletir nessa história de hoje. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, como Ele está, e que nós possamos abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Que assim seja.